E hoje, mais cedo, a advogada Juliana Birrenbach deu uma entrevista exclusiva ao colunista do Metrópolis, Guilherme Amado. Juliana era advogada do senador Flávio Bolsonaro e foi gravada por ramagem naquela reunião que supostamente o ex-presidente Bolsonaro teria sido gravado sem saber. Na entrevista, ela afirmou ter recebido 3 relatórios de sua ex-sócia, Luciana Pires. Esses relatórios continham orientações sobre como buscar provas para anular a investigação contra Flávio. Luciana Pires revelou ao Amado que, em 2020, recebeu ao menos 2 relatórios de Alexandre Ramagem, que então era o diretor da ABIN do governo Bolsonaro. Segundo o que ela disse, hoje, porém, foram 3 relatórios. Nesses 2 relatórios que a coluna teve acesso em 2020, a ABIN detalha o funcionamento de uma suposta organização criminosa em atuação na Receita Federal, que, segundo suspeita dos advogados de Flávio, teria feito uma varredura ilegal nos dados fiscais dele para fornecer o relatório que gerou o inquérito das rachadinhas. Bom, hoje a advogada afirmou ter considerado os relatórios tolos, muito tolos, e que já havia tido um encontro com o chefe da Receita Federal à época, José Barroso Tostes Neto, antes de ter tido acesso ao material. Vamos assistir. Em relação ao que foi passado, se a ABIN determinou alguma coisa, quando eu soube daqueles relatórios, né, em que me chamam de doutora Juliette, eu disse o seguinte, assim, eu já tinha estado com a Receita, não tinha sido ideia da ABIN ou de ninguém, não, isso foi uma coisa, quando eu tive acesso depois que isso tudo já tinha acontecido. Tive acesso a 3 relatórios desses, e que me pareciam, com todo respeito, muito tolos. Tolos, muito tolos. Nenhum deles me pareceu ter nenhum tipo de... Bom, basta dizer que era um documento que talvez fosse da ABIN e que me dava um codinome de Juliette. Pelo amor de Deus. Então, assim, seja lá por que for, era uma decisão equivocada. Então, eu não tinha nem como olhar para aquilo e entender aquilo com seriedade. Então, eu nunca entendi Doutora, que aqueles relatórios fossem relatórios da ABIN. Doutora, mas eu isso que a senhora falou agora eu sei que a minha ex-sócia te disse, eu sei, eu vi. Era exatamente isso que eu ia falar. Você... Isso é muito importante, é muito importante isso que a senhora está falando, porque a Luciana Pires, na época, disse a mesma coisa que a senhora acabou de dizer, né? Falou, quando eu telefonei para ela, falei que estava em posse de 2 desses 3 relatórios e li para ela no telefonema, ela confirmou espontaneamente, no telefonema ela disse que quem havia enviado esses relatórios havia sido o Alexandre. A senhora tomou conhecimento na época desses relatórios com orientações para vocês, que a senhora acabou de dizer que não seguiu nenhuma delas, mas com essas orientações, a senhora tomou como? Ela me encaminhou por WhatsApp. Eu recebi isso da Luciana Pires. Agora, eu não tenho como dizer para você se isso foi escrito por ela, pelo Ramagem, pela ABIN, pelo Flávio, eu não sei. Isso, conforme eu falei, ela mesma disse na época que foi pelo Ramagem. Eu entendo, a senhora não tem como saber disso, Ela disse que isso é fato. Ela disse para você que foi o Ramagem, é um fato. Eu vi isso acontecendo, eu vi ela falando isso e é isso. Acredito que houvesse algum tipo de alguma rusga entre os dois. Eu realmente não sei. Ainda sobre a reunião gravada por Ramagem, a advogada disse que não sabia que estava sendo gravada pelo ex-diretor da ABIN. Ela contou ainda que, antes do encontro começar, foi pedido que deixassem todos os telefones celulares em um local determinado. A reunião aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença do então presidente Jair Bolsonaro e de Augusto Heleno, que era ministro do GSI. A entrevista completa está aqui no nosso canal do YouTube.